Se tiver aí alguém ao seu lado sem o texto, você, por favor, gentilmente o ajude, de modo que todos consigam acompanhar essa leitura que descreve 2 episódios super dramáticos e que têm que ser vistos e interpretados em conjunto, de maneira complementar, de maneira integrada, porque eles são correlatos na indicação do que Jesus quer e com que o Senhor sonha a respeito da sua igreja, aquela pela qual ele viria a morrer. O texto é de Marcos, capítulo 11, a partir do verso 12. Eu leio daqui, você, irmão, irmã, você que nos visita, por favor, acompanhe esse relato. E veja que episódios tão cheios de dramaticidade, a propósito do que o Senhor espera da igreja. O texto diz assim, verso 12 de Marcos, capítulo 11. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus estava de partida para Jerusalém. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um motivo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo a tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, já no dia seguinte, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou, ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Que o Espírito Santo inunde o nosso coração da sua bendita luz para compreendermos esse registro inspirado por Ele mesmo. Amém. Você pode se assentar. Meu querido irmão e irmã, pastor Josué acabou de fazer referência a referências sobre o que se pensa da igreja. Que conceito se tem por aí da igreja? E se você, no seu coraçãozinho, fosse perguntado a propósito, a respeito de que igreja você idealiza, que igreja é a igreja dos seus sonhos, eu sei que cada um de nós teria um formato, um modelo descritivo desta tal igreja idealizada. Quem sabe, se a gente perguntasse isso aqui no meio da nossa juventude, uma igreja ideal seria a igreja com louvor do Hillsong United, aquele conjunto extraordinário lá da Austrália. Quem sabe, combinando com este louvor, a mensagem do pastor Tim Keller, presbiteriano de Nova York,
alguma coisa como igreja com os movimentos sociais de algumas comunidades, mesmo aqui do Brasil, católicas, que se têm notabilizado pelo seu envolvimento social de primeira ordem, de primeira grandeza, e por aí você poderia ir acrescentando elementos daqui a acolá, os melhores momentos das igrejas e das comunidades a formar aquilo que seria o seu ideal de igreja. Mas o que nos interessa saber é o que pensa Jesus a propósito da igreja, que construção o Espírito Santo trouxe, segundo as Escrituras, a respeito do que seja a igreja dos sonhos de Deus. Nós já conversamos sobre isso faz um ano atrás, aqui numa meditação pela manhã, mas vamos voltar agora um pouco mais a essa mesma temática. Se você olhar para esses dois quadros, o da figueira sem frutos, sem figos, e que diante da palavra do vaticínio fulminante de Jesus se seca e morre, olhando esse quadro cheio de dramaticidade e de lições profundas a propósito do que Deus, o Senhor Jesus, espera da igreja, junto com aquela narrativa que se segue do Senhor entrando no templo, limpando o templo, condenando as práticas que ele acabara de descobrir ali dentro do templo, você terá uma descrição muito viva das qualidades, das características, e vale dizer todas sobrenaturais, excepcionais, que fazem a igreja idealizada no coração de Deus. E é isso que me interessa saber. E vale dizer logo de começo que, para se dizer da igreja idealizada no coração de Deus, eu preciso refletir a propósito de quem eu sou como membro, como crente integrante dessa igreja. Porque é óbvio que a igreja vai ter sempre a estatura, a dimensão, a qualidade da minha estatura como seu integrante, como membro desta comunidade. Não vai passar disso. Como seria a nossa igreja se todos fossem tais quais você é como crente em Jesus, como eu sou como crente em Jesus? E aqui está o Senhor propondo, por assim dizer, o reverso daquilo que são as suas expectativas a respeito da igreja. Nesse segundo dia dramático da Semana da Paixão, o Senhor alinha uma primeira óbvia característica, qualidade, mas que, não obstante o fato de ser óbvia para nós, é absolutamente sobrenatural. Se você olhar a figueira sem frutos, o reverso dessa situação trata da primeira qualidade que Deus espera da igreja ideal, dos seus sonhos, o que tem que ser a prevalência da experiência na minha vida e na sua vida. A igreja idealizada no coração de Deus é a igreja que produz frutos e abundantes frutos, e frutos não sazonais. Leia o texto, certamente vários de vocês conhecem, de João capítulo 15, em que Jesus faz e usa e se apropria outra vez da metáfora da videira, dos ramos, dos frutos, para dizer: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E no avanço do mesmo discurso de Jesus a respeito da videira, dos frutos, dos ramos, diz o Senhor, no versículo 16 do mesmo texto: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vos conceda em meu nome. A minha vocação, e este é o ideal de Deus, para mim, para você, para nós, como igreja do Senhor, a igreja pela qual Jesus viria a morrer, e de fato morreu, é a igreja que produz, e não de modo parco, medíocre, mas de modo abundante, e de modo não sazonal. Você poderia me perguntar o seguinte: mas afinal de contas, o que é que significa exatamente frutos? Que frutos são esses
que fazem o ideal no coração de Deus a respeito da sua própria igreja. Frutos são a expressão na forma dos pensamentos, das nossas ações, do que a gente faz aqui e ali, do que cada um de nós é. Você se lembra de Jesus indicando que conhece-se a natureza da árvore pelos seus frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Frutos, e no mesmo capítulo 15 de João, Jesus indica assim, são o testemunho e as palavras que cada um de nós diz a respeito do próprio Jesus e da nossa comunhão com Ele. É para isso que cada um de nós foi chamado. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, você deve se lembrar do texto maravilhoso, para descrever desta minha chamada essencial para produzir abundantemente mediante o testemunho de Jesus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja que enche o coração de Deus, que perpassa os seus ideais, que é a igreja dos sonhos de Jesus, é o reverso da figueira sem frutos. É a igreja constituída por gente que produz abundantes frutos. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, você sabe muito bem, os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, longanimidade, domínio próprio, mansidão, contra cujas coisas e virtudes não há lei, diz o Espírito Santo através de Paulo. Figueira sem frutos é a contracarga, é a contrapartida, é o reverso da marca essencial da igreja no coração de Deus. Igreja que produz muitos frutos. E o texto que a gente acabou de ler aqui de Marcos capítulo 11 nos surpreende com um detalhe que não pode passar de maneira despercebida. Vejam o que é que nos diz aqui o texto no versículo 13. Jesus buscou figos na figueira. Mas o texto de Marcos capítulo 11, versículo 13, nos diz assim: aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Estranho, Jesus amaldiçoar a figueira, quando na realidade a figueira era absolutamente natural, não era a estação de figos, dela, portanto, não se poderia esperar nada senão folhas. Mas aqui há outra vez um reforço maravilhoso, sublime, daquilo que seja a marca sobrenatural da igreja de Jesus. É a igreja que produz a tempo e a fora de tempo. É a igreja que produz frutos no período de muitas chuvas, de abundantes chuvas, na estação própria do outono, mas também produz no mais apertado verão, na mais aguda crise de seca absoluta. Igreja que produz abundantes frutos, frutos não sazonais. Texto maravilhoso do capítulo 17 da profecia de Jeremias, diz assim, nós cantamos um hino que o pastor Josué compôs em cima exatamente destes versículos: bendito o homem que confia no Senhor, porque este homem é diferente dos demais, porque produz frutos, mesmo quando não se deveria esperar que ele os produzisse, na estação da seca, no ano de sequidão, não deixa de dar frutos, mas a sua folha fica verde. E o Salmo 1, maravilhoso Salmo 1, indica desta bendita virtude daqueles que são de fato igreja de Jesus.
É gente que produz e produz muito frutos não de estação, frutos não sazonais. E eu quero perguntar aqui, você não precisa levantar sua mãozinha, porque eu sei que possivelmente quase todos levantariam diante dessa pergunta. Quantos aqui estão passando por essa temporada que a gente costuma chamar metaforicamente de temporada de deserto, de secura? Não há chuva, gramados secos, tal qual o meu gramadinho lá, nosso gramado na nossa casa, no condomínio Green Park. Hoje tentei regar um pouquinho, mas vi que não funcionou quase nada, feio, apesar da casa ser muito bonita. Quem anda passando por tempo de sequidão na sua vida, eu quero dizer para você que você está diante do teste mais agudo da autenticidade da sua vida com Jesus e do seu compromisso com Ele. Porque é exatamente isso que Jesus declara a respeito do seu ideal de igreja. A igreja que frutifica de maneira sazonal, no tempo próprio, não é exatamente a igreja dos sonhos do coração de Deus. Os que são capazes de viverem produzindo o que seria o similar dos frutos do Espírito, quando todas as coisas avançam da maneira mais ideal possível, não são exatamente aqueles marcados pelo Espírito Santo. O que nos diferencia, o que nos surpreende, é a possibilidade do Espírito Santo fazer de você um ramo a Jesus ligado de tal forma que você haverá de produzir de maneira abundante, mesmo quando a estação não lhe for favorável para tal produção abundante. E hoje, ao orarmos, você e eu vamos colocar diante de Deus estas temporadas de sequidão, que na vida de alguns parece que se demoram muito, que se esticam de maneira insuportavelmente demorada, dolorosa, difícil, o teste último da sua fidelidade a Jesus, da realidade da sua conversão. Os que permanecem frutificando, ligados à videira verdadeira, mesmo no tempo da sequidão. E porque alguns, tendo se encontrado com Jesus, deixam de produzir muitas causas, muitas coisas, mas apenas para elencar algumas delas para você refletir depois. Muitos param de produzir, produzem pouco, ou produzem de maneira intermitente, sazonal, porque não se mantêm fiéis à sua identidade essencial, à sua chamada primeira, à sua vocação. Querem ser aquilo para o que não foram chamados para ser, tal como Sansão, que rejeitou a sua qualidade de nazireu de Deus, consagrado, separado, homem distinto, diferente, quis ser como homem qualquer, e nisso esvaiu-se toda a sua força, todo o seu poder, perdeu-se na sua gloriosa vocação. Isso pode acontecer, lamentavelmente, com alguns de nós, gente que passa a vida inteira rejeitando, não descobrindo, não conhecendo a sua identidade, a sua vocação, aquilo para que Jesus chamou você, sempre olhando de soslaio, de olho comprido, para a vocação do outro, para a chamada do outro, para a seara do outro. Quem sabe, como eu citei aqui recentemente, li do avanço das cirurgias plásticas na China. Uma reportagem do Globo, da Veja, não sei exatamente de onde, mas surpreendente, para dizer que cirurgiões brasileiros mesmo têm feito muito sucesso por lá, e especialmente no mercado dos jovens e das jovens chinesas, porque com o avanço da economia chinesa, uma
onda de ocidentalização, alcançando aquele grande, enorme, gigantesco país, 1.300.000.000 de pessoas, as chinesas, querendo se parecer menos orientais, mais ocidentais e recorrendo à cirurgia plástica, como alguns de nós que rejeitam a sua chamada essencial e a sua vocação e produzem pouquíssimo diante daquilo que Deus lhes concede às mãos por conta da rejeição da sua vocação essencial, que, aliás, é única. Tem o seu nome, as suas impressões digitais, o seu CPF, vocação chamada intransferível. Mas Jesus também indica, Mateus capítulo 13, parábola do semeador, que há aqui algumas causas pelas quais muitos da sua igreja não produzem frutos abundantes. Se o produzem, é vez por outra, de maneira sazonal. Diz o Senhor, angústia e perseguição por causa da palavra. Você se lembra? A semente que caiu sobre solo rochoso, não tinha raiz em si mesmo. Em lhe chegando a angústia e a perseguição pela palavra, logo se escandalizam e vão embora. E nisso incluem-se alguns que se decepcionam com a igreja, com os irmãos, com as suas lideranças, enfim, e lá vão eles. O sofrimento, a angústia, a dor da chamada essencial para amar. Alguns, a angústia é insuportável. E de Jesus, angústia e perseguição decorrentes do seu apego à palavra. As Escrituras, no mesmo texto, parábola do semeador de Jesus, alguns param de produzir, não produzem muito pouco inicialmente e depois morrem por conta dos cuidados com as coisas deste mundo, a fascinação das riquezas. E nunca será demais chamar a nossa atenção pelo Espírito Santo, nos recordando da urgência de visitarmos o tempo todo, de revisitarmos o tempo todo a nossa vida, os nossos primeiros interesses, as nossas agendas, os nossos maiores investimentos, a ver se Jesus tem de fato a prioridade, o primeiro valor, o primeiro compromisso. Mas além de entendermos por esse texto, naquele segundo e dramático dia da caminhada de Jesus rumo a Jerusalém, para ser então crucificado e morrer a meu favor e a seu favor, a igreja por quem Jesus haveria de morrer e de fato morreu, é a igreja da marca dos abundantes e não sazonais frutos. Mas também, olhando o episódio do templo, a igreja que Jesus espera que eu e você sejamos, é a igreja de uma face só, é a igreja que não se perde em dubiedades, é a igreja que não se contradiz quando se trata do culto prestado no templo e da vida vivida fora dos limites físicos do templo. E aqui está a condenação de Jesus àqueles que transformavam o templo em refúgio de salteadores. Uma leitura um pouco mais casual desse texto poderia sugerir que o que incomodou Jesus era o comércio, a transação financeira no pátio daquele que era o templo reconstruído pelo rei Herodes, chamado de o Grande. Mas quando você lê o texto de Jeremias, capítulo 7, a que Jesus se referiu, você é surpreendido com uma interpretação profunda, direta, super incômoda, daquilo que incomodou o coração de Jesus naquele dia. É Jesus dizendo: vocês vivem duas vidas, a vida do culto no templo, como se o templo em si fosse refúgio para a vida louca, sem qualquer tipo de compromisso com a justiça, com o amor e comigo mesmo, que vivem fora dos limites do templo.
vivem se refugiando na religião, como sombra, como capa, como guarida, para uma certa vida desviada, transviada, louca, que não guarda qualquer referência com o cristianismo e a palavra de Deus, como se isso os pudesse absolver. Disse Jesus: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês a tendes transformado em covil, em refúgio, em abrigo de salteadores. E nós, para entendermos aquilo que se refere à nossa própria vida, poderíamos dizer, gente que vive como salteadores espirituais. A igreja dos sonhos de Deus é a igreja que mantém absoluta sintonia entre o ambiente solene do culto no templo e aquilo que se vive fora do templo. Jeremias capítulo 7, fica como leitura para você depois, texto que acabei de citar, é o profeta dizendo, e a respeito do templo, e não sem razão, esta profecia escrita em Jeremias capítulo 7 foi dada na porta do templo, aquele mesmo templo, depois reconstruído por Zorobabel, e mais adiante por Herodes, o templo de Salomão, e ali se colocou o profeta para denunciar a contradição, a vida dúbia, insuportável ao coração de Deus, que aquela gente vivia. Mesmo a denúncia feita por Jesus, vaticínio severo, dramático, sem meias palavras. O que Jesus deseja de mim e de você, a igreja dos sonhos de Deus, é a igreja de gente absolutamente coerente. Momento do culto, disposição e refúgio para gente arrependida, para gente que bate nos peitos, tal como fazia o publicano que se aproximou do templo dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, homem pecador, e não refúgio de salteadores espirituais. Gente que imagina que a capa da religião, o abrigo do templo físico, os exercícios, o cerimonial religioso em si, os haverá de proteger daquilo que vivem fora dos limites físicos do templo. A igreja, o culto, o templo, este mesmo lugar tem que ser refúgio dos penitentes pecadores, de gente que se coloca diante de Deus para dizer: Senhor, eu não sou suficiente para viver este sobrenatural padrão, tem misericórdia de mim, pecador. Senhor, eu não sou capaz de produzir abundantemente de maneira sazonal, minha vida é ciclotímica, minha personalidade é assim, os meus humores oscilam, mas tem misericórdia de mim e sustenta minha vida para o louvor da tua glória. O que Jesus condenara ali era a dubiedade, as duas caras, as duas faces. Era, enfim, a hipocrisia que o coração de Deus rejeita, abomina, detesta. Lendo o texto a que me referi, de Jeremias capítulo 7, o que se vê é uma indicação muito clara, indiscutível, da essência do cristianismo, do evangelho, visto, indicado profeticamente por Jeremias e depois também pelo profeta Isaías, Isaías capítulo 58, em que o Espírito Santo diz: seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, cubra-se de cinza, incline a sua cabeça, mas o que se passa lá fora, nas suas relações pessoais, não guarde compatibilidade com esse seu exercício cerimonial de humilhação, de quebrantamento. Lá está dito que a essência da nossa vida com Deus é a da entrega completa, sem qualquer tipo de concorrências, sem qualquer tipo de idolatria
a Deus, ao nosso Senhor Jesus, aquele que nos chamou e chamou a sua igreja. Sempre que a gente menciona o termo idolatria, a primeira ideia que nos ocorre é a de cultos idolátricos do ponto de vista físico, gente que adora imagens aqui e acolá, alguma coisa assim. Mas, meu querido irmão e irmã, me permita dizer a você que a chamada do Espírito Santo pungente dirige-se ao meu coração e ao seu coração. Eu, que não tenho qualquer tipo de imagem a que me incline ou a que me inclino. Mas idolatria, segundo a descrição das Escrituras, é alguma situação em que você, eu, como crente no Senhor, chamado por Ele, amamos mais alguma coisa ou alguém, seja o mais nobre dos amores, do que a Jesus que me chamou. Idolatria se instala no coração do crente, da crente, sempre que você, que eu, somos traídos a confiar mais em alguma coisa ou em alguém do que em Jesus. Idolatria se estabelece no coração de um de nós, sempre que você ou que eu sou traído a buscar, construir a minha identidade, a minha felicidade, ou quem sabe, o meu valor pessoal em alguma coisa ou em alguém que não em Jesus e na sua bendita palavra. E essa a denúncia que Jesus fez no templo. Não sejam dúbios. O culto tem que ser a expressão da completa devoção, exclusiva devoção de cada um de vocês a Jesus, de cada um de nós ao Senhor, sem reservas, sem desvio, sem qualquer tipo de infidelidade espiritual. Em um desdobramento lógico dessa dedicação exclusivíssima a Jesus, é o alcance da justiça e do amor sacrificial nas nossas relações interpessoais. Leia de novo o texto de Isaías 58, leia outra vez com calma, de joelhos se possível, em oração, Jeremias capítulo 7, para ver que o profeta denunciou a falta de justiça e de amor nas relações entre as pessoas que se diziam homens e mulheres de Deus, povo de Deus. E então eu quero convidar o meu irmão, a minha irmã, você hoje aqui, para no momento da ceia, agora mesmo, refletirmos se as nossas relações pessoais, interpessoais, de maneira especial aquelas que colocam você diante de gente que é mais frágil do que você, mais frágil emocionalmente, mais frágil financeiramente, quem sabe mais frágil fisicamente, mais frágil afetivamente. Se o que sai da sua vida é a expressão de uma relação justa segundo a justiça de Deus, que passa pela graça, pelo favor imerecido, se essas relações são nutridas na forma do amor da entrega, essa é a essência do culto, que reflete gente como eu, como você, comprometidos exclusiva e prioritariamente com o Senhor e a sua bendita e santa palavra. O que Jesus denunciou das práticas impróprias, da dubiedade da vida, daqueles falsos pseudo-adoradores no templo, é o reverso do que ele espera que eu seja, que você seja, como igreja em Jesus. Gente que viva no culto a expressão da sua experiência fora do culto, fora do templo. Gente que vive a justiça na simplicidade das suas relações pessoais, interpessoais. Gente que, de joelhos diante de Deus, se entrega sacrificialmente em favor dos outros. E vejam de novo, especialmente no que concerne às nossas relações com pessoas
que estão em situação inferior, porque o texto falava de viúvas, de órfãos, de pobres. Evangelho sem esse alcance social não agrada absolutamente ao coração de Deus. Quem sabe é hora de você, de eu mesmo, de nós, diante de Jesus, diante destes elementos simbólicos memoriais, refletirmos agora mesmo se as nossas relações, a começar pelas relações dentro da nossa casa, com pessoas muito mais simples que nós, que passam por ali, que trabalham para nós, e eventualmente não são exatamente tratadas como Deus deseja que nós as tratemos. Finalmente, meus queridos irmãos e irmãs, a igreja que enche o coração de Deus e que Jesus indicou aqui nesse texto é a igreja daqueles que são capazes de crer no impossível, porque há por aí afora, e quem sabe a nossa experiência tem sido assim, daqueles que creem no possível, daqueles que mantêm a sua fé nos estreitos limites daquilo que é possível, viver, fazer, construir, alcançar e ser. Mas o desafio que enche o coração de Jesus, na descrição desse texto, que surpreendeu aos seus discípulos, é o desafio da fé no impossível. A igreja do coração de Deus é a igreja constituída de homens e de mulheres na nossa simplicidade, nos enfrentamentos naturais que se colocam diante de nós, mas que o fazem com a fé no impossível. Fé no Senhor, capaz de operar o impossível. E eu vou perguntar de novo, você pode até erguer a sua mãozinha aí. Quantos aqui se encontram diante de questões que, segundo a nossa racionalidade, segundo a lógica do entendimento humano, são questões de impossível solução? Você pode levantar a sua mãozinha aqui. Tem uns 3 ou 4 e mais umas centenas que não levantaram as suas mãos, porque, não sei por que exatamente, mas quando você se coloca diante da necessidade de ser alguém diferente do que você tem sido, certamente aí se estabelece um primeiro grande monte a ser vencido. E é por isso que Jesus indicou que antes da oração, da fé em Deus, dos impossíveis, é preciso perdoar. É porque algumas destas intransponíveis montanhas têm a ver com aquilo que se estabeleceu, que se cristalizou no seu coração, no meu coração, de que você não consegue se livrar pela via da absolvição e do perdão. Quantos montes mais há para serem vencidos? Questões graves, urgentes, difíceis. O impossível Deus vai fazer. E eu até lembrei tanto desse hino para a gente cantar. Deus fazendo o possível, não precisaria ser Deus para isso. E é por isso que nós temos aqui insistido em colocar diante do Senhor essas causas, estas coisas. Ó Deus, quero produzir abundantemente para honrar teu nome, para não manchar teu nome, com uma vida que só produza circunstancial ou sazonalmente. Ó Senhor, quero ser coerente, não dúbio de uma cara só, de uma face só, a face de Jesus em mim refletida, mas para isso só se o Senhor intervier de maneira poderosa, por meio da fé,
para remover montes e montes, intransponíveis montes. Montes que configuram a estação da seca na sua vida, da sequidão na sua vida. Nós vamos agora passar o momento da ceia do Senhor. O que é que nos cumpre fazer? Algumas indicações já foram dadas aqui. A igreja dos ideais do coração de Deus, dos sonhos de Deus, é a igreja de frutos abundantes e não sazonais. É a igreja que não se contradiz. Sua prática do templo é a mesma fora do templo. Do compromisso primeiro, exclusivíssimo, do amor completo, da entrega total e sem reservas ao Senhor, sem qualquer tipo de idolatria. E assim que João termina a sua primeira carta no capítulo 5, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ele não se referia à idolatria na forma de imagens colocadas lá na sua mesa de cabeceira, não. Ele se referia àquela idolatria que me referia há pouco, que instala-se sutil e subrepticiamente em alguns dos corações dos crentes. O que nos cabe fazer diante dos montes que ameaçam a estabilidade, a constância, a produção não sazonal dos frutos na minha vida e na sua vida? Vou pedir que Deus opere o impossível. Vou pedir que Deus opere o impossível. Viram vocês, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus, por assim dizer, hiperbolizou a imagem. Jesus disse que não apenas o milagre sobrenatural da figueira que havia secado por conta de uma palavra sua haveria de acontecer, mas disse ele, muito mais. Se disserdes a este monte, ergue-te e passa daqui para acolá, isto haverá de acontecer. E quando Jesus, João capítulo 15, que já mencionei aqui, referiu-se a frutos, ele disse, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome, ao Pai ele vos conceda. Tudo refere-se àquilo que tem a ver com minha chamada fundamental, a minha vocação essencial. Frutos, abundantes frutos, pela fé no impossível. Eu quero convidar vocês aqui para uma oração antes da ceia. Você vai trazer o seu coraçãozinho em fé, dizendo, Senhor, eu não sou capaz dessa produção abundante, sobretudo no tempo da sequidão, do estio. Então rega a terra do meu coração pela bendita chuva do Espírito Santo, chuva serôdia. Senhor, eu sou um ser de 1000 contradições, mas pela transparência da Tua palavra, pela luz da Tua palavra, pelos gumes cortantes das Escrituras, trata do meu coração, para que eu não me refugie equivocadamente na religião, na igreja, como endosso das práticas que vivo lá fora, que nada tem a ver com o Evangelho para que Jesus me chamou. Senhor, há tanta concorrência quando se trata de consagração exclusiva e completa a Ti, tantos cuidados, tantas coisas que exercem fascínio, tantas tentações, tantos desvios, tantos caminhos, tantos descaminhos. Ó Senhor, trabalha na minha vida para me manter fiel aos Teus caminhos, ao Teu caminho estreito, aliás. A chamada é para que você traga aqui, diante de Deus, esses montes, grandes montes, intransponíveis montes, para dizer, Senhor, este lugar é sagrado, esta palavra é bendita e inspirada, há poder na Tua palavra. Como um dia aquele homem aflito chegou para diante de Jesus e disse, Senhor, se Tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse, se podes, tudo é possível ao que crê. E ele, de maneira humilde, tal como haveremos de fazer agora, disse, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Você pode vir até aqui para a gente orar agora.
Os nossos irmãos presbíteros, depois da oração, podem ficar sentados aqui para passarmos imediatamente a distribuição desses elementos sagrados.